Meu ex-marido, que me traiu com minha irmã, me enviou um e-mail depois de 6 anos. Eu conheci meu ex-marido, Dan, há quase 15 anos em um restaurante quando eu estava celebrando meu 18º aniversário. Ele era muito gentil, charmoso e maduro. Ele me fazia sentir amada e especial. Para entender um pouco do contexto, eu cresci em uma família disfuncional. Meus pais sempre brigavam. Meu pai às vezes saía e ficava meses sem voltar. Ele faleceu quando minha irmã Abby nasceu. Minha mãe tinha um apego muito maior a Abby desde o nascimento dela do que a mim. Abby basicamente era tratada como uma criança pela minha mãe. Ela nunca me negligenciou, sempre fez o melhor como mãe e me provia tudo o que precisava, mas eu sempre sentia que faltava algo. Quando Dan entrou na minha vida, eu não sentia mais que faltava algo em mim. Ele me apoiava, era carinhoso. Ele sempre me comprava presentes e saíamos para longos passeios de carro. Eu me sentia completa quando estava com ele. Nos casamos depois de namorar por 4 anos. Eu queria começar uma família imediatamente, mas Dan me encorajou a fazer meu mestrado e me ajudou a construir minha carreira. Ele queria que estivéssemos em uma posição financeira estável antes de começarmos a pensar em ter filhos. Sério, ele era o melhor homem que eu poderia pedir. Após 5 anos de casamento feliz, descobri que meu marido estava me traindo com a Abby. Descobri o caso quando meu marido inventou uma desculpa de que viajaria para fora da cidade por uma semana, mas ele ficou na cidade e reservou um quarto de hotel onde ele e a Abby poderiam ter relações. Isso aconteceu por 6 meses às minhas costas. Fiquei arrasada. Abby e eu éramos próximas quando crescemos. Eu a amava e cuidava dela. Como ela poderia fazer isso comigo? Após o dia D, eu e Dan tivemos uma discussão. Perguntei como ele poderia fazer isso comigo? E ainda por cima com a minha irmã que acabou de completar 19 anos? Ele disse que não me amava mais, que eu não lhe dava atenção suficiente. Que eu não era mais a mesma garota por quem ele se apaixonou. No meio dessa bagunça, descobri que estava grávida. Mas, devido ao estresse, perdi o bebê. Ele nem se importou em me visitar no hospital quando perdi nossa criança. Ele estava curtindo um fim de semana com a minha irmã. Eu deveria ter percebido os sinais. Abby sempre agia de forma afetuosa com Dan. Dan às vezes a encarava. Mas isso ainda é muito perturbador para mim. Minha mãe, como sempre, tomou o partido da Abby e me disse para fazer as pazes com isso. Eu quis me matar porque não tinha mais ninguém. Perdi meu filho e meu marido, minha família inteira. Então minha melhor amiga Tina, a minha salvadora, veio ao meu resgate. Ela estava se mudando para outro estado e me convidou para ir com ela. Eu disse sim. Eu já estava divorciada naquele momento e morávamos em uma cidade pequena. Então, obviamente, eu iria encontrar meu ex e minha irmã. Levei um tempo para me adaptar à minha nova vida em outro estado, mas conheci pessoas gentis lá. Isso me ajudou a superar alguns traumas. Ainda tenho problemas de confiança. Conheci meu atual marido, Tony, há 32 anos, homem, depois de me mudar para um novo local. Eu estava muito hesitante e desconfiada, mas ele me mostrou que é confiável e me ama muito. Eu estava tão feliz com ele que quase esqueci da vida que tinha na minha cidade natal. Os pais dele eram pessoas muito acolhedoras e generosas. Nos casamos há 1 ano. Estou grávida do nosso primeiro filho. Ontem, recebi um e-mail do meu ex, Dan. Isso trouxe de volta todas as más lembranças. Vou apenas parafrasear o e-mail dele. Ele mencionou que sente minha falta. Ele tentou me encontrar, mas não conseguiu. Ele está muito infeliz com a minha irmã. Ela é muito burra e não se importa com ele como eu. Eu costumava assar um bolo para ele fazer festas de aniversário. Mas Abby apenas mandava uma mensagem de feliz aniversário para ele e nem se preocupava em comprar um bolo. Além disso, ela é muito rude, não o respeita e está sempre no bar com os amigos dela. Ele também mencionou que ela o traiu 5 vezes. O último caso foi com o primo dele. Nossa mãe também não a repreende. Ele em breve vai pedir o divórcio, mas ultimamente ele tem sentido muito a minha falta. Ele quer que a gente tente novamente como casal. Ele quer que sejamos uma família como antes. Como eu não tenho redes sociais, exceto pelo Instagram, que é privado,
provavelmente ele não sabe que estou casada e esperando um bebê. Não sei se devo sentir pena dele ou apenas rir porque a grama do lado dele está muito mais seca do que verde. Atualização: quero agradecer a todos vocês que me enviaram mensagens e me mostraram apoio. Decidi enviar um e-mail para ele e acabar com isso. Vai assim. Dan, sinto muito em ouvir que você está sofrendo, mas de forma alguma voltaria a ficar com você. Sim, houve um tempo em que eu era aquela garota que teria te aceitado de bom grado, mas essa garota não existe mais. Essa garota morreu no dia em que tive um aborto espontâneo e você estava por aí com a minha irmã. Eu te liguei, mas você nunca atendeu. Estou casada com um homem maravilhoso que me ama e me valoriza. Além disso, estou grávida do nosso primeiro filho. Estou começando esse novo capítulo da minha vida com alguém que amo e me importo profundamente. Então, por favor, não entre em contato comigo nunca mais. Você fez sua escolha. Você escolheu minha irmã, que mal é legal, em vez de mim. Não me importo se ela te trai ou não te respeita. Alguém como você não merece lealdade e respeito de qualquer maneira. Deixei minha vida antiga na minha cidade antiga. Será melhor para você seguir em frente e refletir sobre si mesmo. Você é apenas um homem profundamente inseguro que está envelhecendo e achou que ter uma mulher jovem ao seu lado seria bom. Adeus. Atualização 2, a 3 de março. Muitos de vocês têm perguntado o que ele respondeu. Bem, ele respondeu dentro de 1 hora depois que enviei o e-mail. Ele disse que foi estúpido o suficiente para acreditar que eu ainda estaria esperando por ele. E disse que sempre esperaria por mim porque, não importa o que aconteça, eu sempre serei sua bonequinha. Deu-me um arrepio. Ele costumava me chamar assim, mas agora parece repulsivo. Também recebi um e-mail da minha mãe e da minha irmã. Minha mãe apenas me parabenizou e estava animada por se tornar avó. E minha irmã também fez o mesmo e disse que será tia legal. Não consigo acreditar nessas pessoas. Elas esqueceram como me trataram quando eu precisava delas. E, além disso, me traíram. Chorei por muito tempo porque estive lendo os comentários de vocês. E parece que eu e minha irmã fomos manipuladas por aquele homem. Me sinto tão idiota. Eu sei que não deveria ficar com raiva da minha irmã, mas ela já era adulta o suficiente para saber que é errado ter um caso com um homem casado. Ainda mais sendo o marido da sua própria irmã. Bloqueei todos eles. Já estou com 5 meses de gravidez. Não preciso de mais estresse. Deus abençoe meu marido. Ele me consolou quando eu chorei. Mais tarde, me levou para tomar sorvete. Espero poder superar isso. Atualização final. Estou mais calma agora, acho que posso fazer uma atualização mais elaborada. Agradeço a todos que me mostraram apoio. Eu precisava disso. O e-mail dele, a meu ex, simplesmente me atingiu como um trem. Tive flashbacks de tudo que ele fez comigo. Acho que vocês merecem uma atualização detalhada. Depois de enviar a resposta por e-mail, ele me enviou uma mensagem em apenas 1 hora com aquilo que mencionei na parte da minha atualização 2. Algumas horas depois, recebi mais 2 e-mails da minha mãe e da minha irmã. Eles enviaram para o meu antigo endereço de e-mail, que mal uso atualmente. Não sei como eles souberam da minha gravidez. Tento manter um perfil discreto. Ainda não postei fotos da minha barriga de grávida nas redes sociais nem fiz nenhum anúncio. Só tenho um Instagram para seguir meus amigos. Mas isso me assustou. Desabei em lágrimas na hora. Felizmente, meu marido, Tony, estava por perto. Ele me abraçou e me colocou no sofá. Ele sabe tudo sobre mim. Nunca escondi nada dele. Eu estava um pouco assustada de que minha mãe e minha irmã me encontrassem. Ele me tranquilizou, dizendo que estou a centenas de quilômetros de distância delas. Quer dizer, estamos em partes opostas do nosso país. Ele me levou para tomar sorvete para me reconfortar. Foram necessários 2 sorvetes para finalmente me acalmar, haha. Falei a ele sobre minhas preocupações e que minha mãe e minha irmã podem querer ver minha bebê, é uma menina. Ele disse que falaria com o tio dele, que é policial, para ficar de olho nelas. Mesmo que elas venham até aqui e se imponham, ele lutará por isso. Ele consultará um amigo advogado sobre esse assunto. E me disse para não me preocupar com meu ex. Ele não pode mais me prejudicar.
Meu marido até brincou dizendo que mudaria de país, se fosse preciso. Por último, alguém comentou na minha postagem que eu deveria alertar a creche sobre minha mãe e minha irmã, caso elas tentem sequestrar minha bebê. Bem, não planejamos colocá-la em creche. Embora eu esteja trabalhando atualmente, decidi que vou deixar meu emprego e cuidar da minha filha, focar na minha recuperação pós-parto. Tenho uma boa quantia de dinheiro guardada no meu banco pessoal. E essa é minha própria decisão. Voltarei ao trabalho quando nossa pequena princesa estiver um pouco mais velha. Minha família do meu marido é incrível. Minha sogra e meu sogro moram perto. São pessoas boas e se ofereceram para ajudar com a criança. Além disso, não se preocupem, além da minha família do meu marido, tem um bom sistema de apoio também. China e sua esposa, Jenny, basicamente me adotaram, haha. São pessoas muito boas e sempre me ajudaram. Não sei o que acontecerá no futuro, mas pelo menos estou cercada por pessoas boas, algo que nunca tive quando estava crescendo. Agora, vou me despedir e aproveitar o carinho do meu marido. Se algo importante acontecer, manterei vocês informados. E meu ex, minha irmã e minha mãe estão todos bloqueados. A mãe do meu ex está brava comigo por terminar com o anjinho dela. Basicamente, eu e meu ex terminamos há pouco mais de um mês. Nas primeiras semanas, meus amigos estavam me confortando, para contextualizar, ele era manipulador e me obrigava a fazer coisas que eu não queria, como enviar fotos, etc. Demorei mais de 2 meses para finalmente terminar com ele. Como eu disse antes, nas primeiras semanas após o término, eu estava apenas sendo confortada. Depois disso, a mãe dele começou a me enviar mensagens e deixar recados de voz perturbadores. No começo, era algo leve, eu nunca atendia as chamadas deles porque tinha medo da mãe dele. O filho dela era um daqueles garotos que agiam de maneira diferente na frente de certas pessoas, e fui burro o suficiente para não perceber que isso era um grande sinal vermelho. Enfim, a mãe dele obviamente acredita que ele é um anjo enviado do céu, que nunca faz nada de errado. Então, quando contei a ela o que ele fez comigo, ela perdeu a cabeça. Começou a me ligar e mandar mensagens repetidamente. Eu, como adolescente, estava com muito medo, então desliguei o celular e decidi deixá-lo quieto por um tempo, esperando que as coisas se acalmassem. Na manhã seguinte, quando verifiquei meu celular, tinha mais de 100 mensagens de texto e 35 chamadas não atendidas. Li todas as mensagens, eram, é claro, coisas típicas como você se atreve? Meu filho é um anjo, ele nunca faria isso com ninguém, me xingando e todas essas coisas. Mas as mensagens de voz eram mais vulgares. Ela disse que ia descobrir onde eu morava e me machucar. Em uma das mensagens de voz, nunca vou esquecer o que ela disse. Você, jovem senhora, é uma menina mimada. Você está apenas triste porque não consegue fazer meu filho se interessar por você. Então, está inventando todas essas mentiras e histórias para tentar ganhar algum tipo de poder? Você nunca, e eu digo nunca, terá outro homem em sua vida por causa disso. Espero que você termine sozinha e infeliz, porque é isso que você sempre será. E então a mensagem terminou com alguns ruídos e gritos abafados antes do bip, mas naquele ponto eu estava tendo um ataque de pânico e não conseguia respirar. Isso foi há alguns dias. É claro que ele não contou e não contará a verdade para a mãe dele, para poder manter sua imagem angelical. Mas ultimamente ele tem me mandado mensagens dizendo que eu deveria esquecer tudo isso, porque a mãe dele não para de gritar com ele para me ligar ou mandar mensagens. Meus amigos me dizem para não fazer isso, pois não estou errada, mas eu acho que estou. Então, sou a vilã nessa história? Atualização: hoje de manhã, contei aos meus pais o que aconteceu e pedi a eles para ligarem e conversarem com ela. Eles ainda não me disseram nada porque estão no trabalho, mas não recebi nenhuma mensagem ou ligação do meu ex. Nem meus pais nem eu queremos envolver a polícia, caso a situação piore e acabemos no tribunal. Não temos muito dinheiro para gastar com um advogado, então tentamos resolver a maioria das coisas por conta própria. Meu pai é um ex-policial, então ele sabe e entende o quão errado tudo isso é. No entanto, estou de castigo por um tempo, já que eu tinha um namorado, aí eu ia contar para eles, mas então terminei com ele, então não vi sentido até que tudo isso começou a acontecer. Vou esperar até amanhã de manhã para ver se eles ligam ou me mandam mensagens novamente. Se não o fizerem, vou bloquear o número dele em todos os lugares. Se o fizerem,
entregarei a situação para meus pais. Obrigada a todos pelos conselhos e vou atualizar novamente se algo mais acontecer. Atualização, novamente, já faz um tempo desde a última postagem. A mãe do meu ex continuou falando comigo através de vários números de telefone, ela só mandava mensagens, nunca ligava. Na primeira vez que isso aconteceu, bloqueei o número sabendo que era ela. Depois de mais algumas vezes, tive que entregar meu celular para o meu pai sempre que estava na escola, para que ele lidasse com isso. Foi ideia dele, não minha. Eu estava triste por não ter meu celular na escola, e quando chegava em casa, eu o pegava de volta, mas o entregava a ele se fosse um número desconhecido. Eventualmente, parou e não houve mais nada por um tempo. Um dia, recebi uma mensagem, era do meu ex basicamente, ele pediu desculpas por tudo o que fez e disse que vai me deixar em paz. Ele também disse que sua mãe vai parar de me mandar mensagens, pois ele entende o quão prejudicial isso é para mim. Embora eu não tenha recebido mais mensagens deles, costumo verificar meu celular para garantir que os números salvos sejam de pessoas com quem tenho proximidade e encontro com frequência. Agora entendo por que os pais tentam nos impedir de namorar e vejo que é melhor não ter pressa nas coisas. Se eu atualizar esta postagem novamente, espere que seja daqui a alguns anos, espero estar em um relacionamento feliz e saudável, e que nada disso precise se repetir. Novamente, obrigado a todos pelos conselhos e desejo a todos bons dias. Tia-avó mimada faz birra no aniversário do vovô. Há algumas semanas, nós fomos de carro para a casa dos meus avós para comemorar o aniversário do meu avô. Evento padrão, em almoço, presentes, bolo. O almoço estava marcado para as 12 horas, mas minha avó disse à minha tia-avó e ao meu primo que comeríamos às 11 horas, porque ela sempre se atrasa e esperávamos que dando um horário de chegada mais cedo ela chegasse pontualmente ou até mais cedo. Não deu certo. Minha tia-avó só chegou por volta de 12h30, o que significa que ela nem saiu de casa antes das 11 horas considerando que a viagem é de 1 hora, e ficou furiosa porque nós não esperamos por eles antes de comer. Mas o pior de tudo? Assim que ela me viu, veio até mim e jogou o cachorro dela nos meus braços, dizendo para eu segurá-lo enquanto ela trazia tudo mais. Esse é o mesmo cachorro do primeiro post sobre ela, o cachorro demoníaco com uma queda por violência. Então estou sentado à mesa, completamente confuso, porque um cachorro foi jogado no meu colo enquanto eu estava comendo, sem nem mesmo perguntarem antes, e eu tenho que brigar com esse pequeno monstro para impedir que ele suba na mesa. Não posso colocá-lo no chão, porque ele provavelmente vai fazer xixi no chão para marcar território, começar a roer os móveis ou, se avistar um dos gatos da vovó, atacá-los. Estava claro que os outros também não estavam muito contentes com isso. Minha tia-avó voltou com uma grande cesta de presentes, ela ficou chateada mais tarde porque o resto de nós também tinha caprichado nos presentes para o vovô, e ela estava chateada porque todos gastaram tanto dinheiro logo após o Natal, quando na verdade ela estava chateada porque não receberia atenção por ter sido excessiva nos presentes em comparação aos outros para ele, e então ela voltou com a casinha dos cachorros. Em vez de pegar o cachorro de volta, ela foi direto para a cozinha, preparou um prato de comida para ela e para meu primo e juntou-se a nós à mesa para comer. Enquanto começava a tagarelar sobre o usual, coitadinha de mim, meu namorado foi transferido para outro estado e, mesmo que ele tenha me pedido para ir com ele e eu tenha dito não, ele basicamente me largou indo para um relacionamento à distância, drivel. Toda vez que eu tentava chamar a atenção dela para pegar o cachorro de volta, ela simplesmente me ignorava. Então fiquei preso com um cachorro irritado no colo, incapaz de comer meu almoço, tentando não ter meu rosto arrancado, enquanto minha tia-avó simplesmente ignorava não apenas a mim, mas a todos à mesa quando mencionavam o cachorro. No final, meu pai se levantou, pegou o cachorro, foi mordido na mão ao fazer isso e o colocou no colo da tia-avó. Ela estava longe de ficar satisfeita e reclamou bastante sobre como era injusto colocar o cachorro de volta na casinha dele, porque ele gosta do Op e estaria tudo bem e que é uma luta colocá-lo na casinha por causa de como o cachorro é malvado. Minha avó realmente deu uma bronca nela sobre como ela nem sequer perguntou se eu poderia segurar e cuidar do cachorro por 1 minuto, e como o que ela fez não foi justo comigo. Minha tia-avó reclamou de uma infinidade de outras coisas depois, foi repreendida por alguns outros parentes, fez aquele discurso de eu sou apenas uma vítima do abuso de vocês, ficou chateada quando eu recusei brincar com meu primo, eu estava literalmente ajudando minha avó, e brigou com outra tia por reclamar sobre o relacionamento à distância. A outra tia basicamente disse a ela que se ela ia ficar reclamando o tempo todo sobre o namorado estar na Geórgia, então terminasse o namoro ou apenas se mudasse para a Geórgia. A tia-avó reclamou que não pode se mudar,
que tem que ficar perto da vovó e do vovô para poder ajudá-los, e a outra tia desmascarou essa bobagem porque ela nem se dá ao trabalho de ajudar com a louça quando está na casa deles, quanto mais qualquer outra coisa, mas ela continuou olhando feio para mim e para o meu pai durante todo o dia, e felizmente nos ignorou em grande parte depois, porque fizemos ela pegar o cachorro de volta. Tenho certeza de que se ela não fosse da família, minha avó teria expulsado ela, mas minha avó é boa demais para exigir que os familiares saiam. Pelo menos esse aniversário passou sem que meu primo destruísse o bolo. Ele se comportou bastante bem considerando tudo. Em uma nota à parte sobre ela e os cachorros, ela também está tentando renomear nosso próprio novo filhote de cachorro para Cocozinho, porque a avó dela tinha um cachorro chamado Cocozinho e ela se recusa a chamar o filhote por qualquer outro nome. E nem são a mesma raça de cachorro. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então dê um like e se inscreva aí. Obrigado.